Olha só, pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer algo muito interessante aí para vocês, estudantes de um segundo, terceiro idioma, principalmente se você está estudando o alemão aqui. Então fique no vídeo que tem algo bem interessante aí. O que eu quero falar hoje? Vou trocar uma ideia, bater um papo aqui com vocês, tudo mais. No vídeo de hoje vamos falar sobre as duas partes de uma pessoa que fala um segundo idioma. Entenda que quando você aprende um segundo idioma, você não só vai aprender a falar necessariamente, porque tem muitas coisas que está atrás, está por detrás de você aprender o alemão. Por exemplo, não é só falar, chegar aqui e falar em alemão, mas tem uma cultura, tem uma maneira de pensar. O seu Denkweise, que falamos, é outra maneira. O seu mindset, ele funciona diferente. O seu cérebro, ele funciona diferente ali quando você está falando um segundo idioma. Quando você fala o português, sua língua nativa, eu pressuponho, claro, você tem uma maneira de pensar, você tem uma maneira de avaliar, você tem uma maneira de olhar, de julgar. Tem várias coisas aí que estão dentro da língua que você está falando. O seu sentimento, a maneira que você se expressa, a maneira que você pensa, a velocidade. O alemão já é diferente. A pessoa que fala alemão, ela é nativa do português. Fala português bem, brasileira, por exemplo. E ela aprendeu o alemão. Tô falando do alemão, mas seria para outros idiomas, mas eu vou voltar aqui pro alemão. Ela tem uma outra maneira de pensar, tem uma outra maneira de julgar, ela tem uma outra maneira de ver as coisas. Você pode ter certeza. Uma coisa que eu falo para todos: se você que tá aqui, você fala assim, Peter, eu falo alemão, mas eu falo alemão exatamente como eu falo português. Ou você tá se iludindo, exagerando, ou você não fala nada, ou é por isso que você não fala. É impossível uma pessoa falar um segundo idioma igual fala o primeiro. Ainda mais o tratando do alemão. Um idioma bem diferente, uma língua germânica, raízes completamente diferentes, expressões completamente diferentes. Ah, mas tem similar, Peter. Sim, mas a maioria é diferente. Então a maneira que você vai colocar uma palavra, que você vai estruturar uma palavra, a maneira que você vai se expressar, como você vai ver uma situação, vai expressar o seu sentimento é outro. Não ache você que você é uma pessoa, você fala português, você é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, dá risada, que no alemão você vai ser assim, não. Ah, mas então eu vou ter que ser fechado? Eu não quero dizer isso. O que eu quero dizer é que o alemão ele vai exigir outros pontos de você. Tem coisas que você só vai conseguir expressar a clareza no português. Tem coisas que você só vai conseguir expressar no alemão. Vou dar um exemplo de mim. Ah, eu falo, não vou nem falar de outros idiomas, vou colocar com fluidez, português e alemão. Quando eu falo português, eu costumo até brincar, eu tenho uma parte de mim. Então, eu sou um tipo de pessoa, como posso falar? Mais divertida, mais simpática. Divertida não, mais simpática. Então, você não é simpático como você fala alemão? Tô falando de idioma. Não tô falando de como a gente fala isso no português aí, tá vendo? Me fugiu a palavra. De Eigenschaft, né? Não tô falando de características. Olha só, tô falando do idioma. Então, eu, por exemplo, eu tenho de ser uma pessoa simpática ao falar o português. Quando eu falo alemão, eu tenho essa inclinação a ser mais direto, a ser mais soco na cara, a ser mais objetivo. Ah, Peter, você não é assim no português? Algumas coisas eu acabo puxando do alemão. Isso é normal. Mas se eu falar com você em português, é uma parte minha. O que você tá falando aqui comigo, você tá falando com a minha parte brasileira, vamos dizer assim. Se eu estivesse falando em alemão, aí seria a parte do Peter alemã. Então seria outra maneira de pensar, de estruturar outras palavras, outra maneira de expressar as ideias, de expressar as emoções. As emoções que eu mostro para alguém, para você em português, não é as mesmas emoções que eu mostro para um alemão, que eu mostro para alguém que fala alemão. É completamente diferente. A maneira que eu me expresso. Por exemplo, alemão às vezes eu tenho muito costume. Pronto. Alemão eu tenho muito costume de. Sou. Tipo, nossa. Pessoal, eu não falo isso em português. Sério, sem brincadeira. Quem me conhece sabe, eu não sou uma pessoa de ficar, nossa, meu Deus. Tipo, não sei explicar o porquê, não faz sentido. Aí eu tô colocando o equivalente, então, arzo significa isso.
Não necessariamente. Ach so é uma coisa que não temos no português. Então, quando eu tô falando alemão, às vezes eu entendo uma coisa, aí eu... Ach so. Então, não sei se você consegue entender. Quem fala alemão, não vou falar em alemão aqui, porque eu não quero mudar o idioma do vídeo, mas essa parte, quem fala alemão sabe o que eu tô falando. Só que tem coisas que você falar em português, você não vai conseguir se expressar em alemão. Normal, tem coisa que eu me expresso em português que eu não consigo me expressar em alemão. Porque você não sabe? Não, mas porque só tem graça no português. Porque em alemão não tem a mesma pegada, não tem o mesmo sentimento, não tem o mesmo ponto, a mesma nuance, como é que fala essa palavra? Acho que no comentário, você que tá assistindo aí. Então é diferente. Inclusive, vou até parar esse vídeo aqui, se você tá assistindo até aqui, porque esse assunto te interessou. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com alguém que estuda um segundo idioma, com alguém que você acha que vai ser interessante, porque da mesma maneira que eu estou dando, estou te ajudando, então faça isso também, que eu tenho certeza que esse conteúdo, da mesma maneira que está sendo bom e legal para você, vai ser legal para outra pessoa também. Inclusive, algo bem rápido aqui, temos a Via Europa. Para quem não conhece, a Via Europa e Verbalize são empresas nossas aqui, do nosso ecossistema. Via Europa é a empresa que nós temos disponibilidade aqui no Brasil, que é para brasileiros que querem ir para a Alemanha ou Europa, com foco na Alemanha. Então, você está aqui no Brasil, Peter, eu quero ir para a Alemanha, como que eu faço, quais são os vistos, quais são as minhas possibilidades, não faço a mínima ideia. Então, a Via Europa aqui, nós vamos te dar aí uma consultoria, então a gente vai te assessorar em tudo que você precisa. E o Instituto Verbalize é para quem já está na Europa, se está no Brasil, você pode chamar aqui no QR Code também, talvez tenha alguma possibilidade para você, mas normalmente atendemos pessoas brasileiros que já estão na Europa e precisam aprender o idioma local. Então você está na Europa e você precisa aprender o alemão, que o foco é alemão, mas inglês, francês, espanhol, o idioma local do seu país para se comunicar. Então é só você entrar em contato no mesmo QR Code aqui, por exemplo, e o nosso time comercial vai falar com vocês. Voltando ao conteúdo. Então quando você fala um segundo idioma, é duas partes. Agora, duas partes que tá ali. Agora vem cá. E se a pessoa fala um terceiro? E aí? A pessoa que fala 3 idiomas? Peter, eu falo. Vou dar um exemplo. Meu pai é brasileiro, a minha mãe é alemã. Não, meu pai é brasileiro, a minha mãe é americana, só que eu cresci na Alemanha. Tecnicamente, a criança vai crescer com os 3 idiomas de forma nativa. E sabe o que é mais louco? Que ela vai ter 3 partes. Aí você fala, meu Deus, 3 partes? Vai ter 3 partes, porque o inglês tem uma expressibilidade, uma maneira de se expressar. Alemão é outra. Português, então, é outra. E eu até brinco. Quando eu tô na Alemanha, aliás, não vou falar nem da Alemanha, mas quando eu passo muito tempo falando alemão, depois eu vou falar português, minha esposa, se estiver assistindo esse vídeo, ela é testemunha. Às vezes, sem querer, eu não sei explicar, eu acabo, às vezes, trocando palavras, ou eu acabo, não sei nem explicar pra vocês, eu pego um sotaque forte, igual português. Se eu tô aqui falando um tempão português, eu volto pro alemão, não tem como, pessoal. Eu acabo ficando com aquele sotaque, um pouco do brasileiro. De alemão, a mesma coisa, se eu passo o tempo falando alemão, eu venho pro português, olha que coisa louca. Eu acabo trazendo esse sotaque pesado do alemão para o português. Inclusive algumas partes culturais. Algumas partes de, por exemplo, alemão é uma língua muito objetiva, muito direta. Às vezes eu me policio isso no português, porque o brasileiro não está acostumado com certas... Você ser muito direto, você ser muito seco, você ser muito reto. O brasileiro não está acostumado com isso. A maioria, não é todos, mas uma grande parte. Então, eles vão ter por mal educado, eles vão ter por ignorantes, aí para vocês entenderem, sendo que é uma vertente cultural. Então isso faz total diferença. Então se você tá aqui, você tá aprendendo um segundo idioma, uma dica que eu te dou importantíssima, isso vai fazer total diferença. Entenda como que a cultura, aquele idioma, quando você fala, ele tende a ser romântico, ele tende a ser direto, ele tende a ser seco. Como que é a cultura, como que pensa as pessoas daquele idioma que você está aprendendo, como que o alemão pensa, como que o brasileiro pensa, como que o suíço pensa, como que o francês pensa. Não sei se você está conseguindo entender. Então, quando você tem essa mentalidade, quando você tem esse ponto, essa cabeça, muda igual alemão. Vou dar um exemplo alemão. Você tá aqui, tá
Nossa, eu tô em cima do muro. Meu Deus, e agora? Eu tô em cima do. Tava conversando com um colega ontem sobre essa expressão. Eu não estou em cima do muro, eu não sei se eu faço isso, eu faço aquilo. Você não vai falar em alemão que você está auf dem Mauer. Pelo amor de Deus. Normalmente tem expressões. Não, não vou falar exatamente isso, porque auf dem Mauern sein, está em cima do muro, é que você está em cima do muro. Agora, o que, que o brasileiro quer expressar quando você fala isso? Você quer expressar que você está hin und her gerissen. Que você está hin lá, her, cá, gerissen. Vem de reißen, cortado, rasgado. Você está meio lá, meio cá, rasgado. Você está com dúvida. Por exemplo, eu não faço isso nem com a vaca tussa. A vaca tossir não faz sentido. Mas você não faz isso auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Quer dizer, você não faz isso de modo nenhum. De jeito nenhum. Então, são expressões. Sem falar a maneira de pensar, de se comunicar. Português, a gente fala simplesmente que... Sei lá, vamos colocar assim. Que eu uso algo. Olha só. Ah, eu uso o celular. Tá aqui meu celular. Eu uso o celular. Legal. Ah, não. Eu uso meu cartão. Tá aqui. Ah, não. Eu uso o óculos. Legal. Mas ele usou alguém, usou uma pessoa. Ah, não. Vamos usar essa oportunidade, essa possibilidade e vai dar certo. Eu vou usar essa ferramenta. Olha a versatilidade. Tudo usar. E alemão, quem fala alemão sabe. Temos benutzen, tragen, verwenden, temos nutzen, temos ausnutzen, anwenden. Olha o tanto de palavras para usar. Tá entendendo? A diferença. Ah, mas em português é uma. A gente tá falando de alemão ou de outro idioma que você está aprendendo. Pior coisa que você faz, tradução literal. Eu vou querer saber o que significa cada palavra. Eu quero saber o que é a palavra A, B, C, D. A pior coisa que uma pessoa faz ao aprender um segundo idioma é traduzir palavras. Não vai, pessoal. A maneira de se expressar é completamente diferente. Se eu com você falar fosse como eu alemão falo, olha só, é assim que funciona. A cabeça até buga, acabei de falar isso em português, porque não faz sentido. Em alemão é assim que falamos. Então você tem que entender que cada idioma tem essa parte. Pois é, esse é o vídeo que eu queria trazer pra você. Parte 1, tem muitas coisas que podemos falar sobre partes, mas vamos dividir aqui essa tela. Por exemplo, quando você fala português, você tem uma parte. Se fala alemão, você tem outra parte. Se fala outro idioma, então divide em 3 aqui. E detalhe, mas eu não sou nativo, não importa se você não é nativo, você aprendeu o segundo idioma, criou um certo nível no idioma, ou está aprendendo, você vai estar criando essa parte, ou já criou essa parte. Pois é isso, pessoal, que eu tinha para poder falar para vocês hoje. Deixe nos comentários aqui quais temas que vocês gostariam de ouvir nos próximos vídeos. E caso precise de ajuda, só chamar aqui no WhatsApp. Eu e meu time estamos prontos para te ajudar. Tamo junto!